Você já ouviu falar em suporte e resistência na análise técnica e que se a gente comprasse quando tocasse no suporte, vendesse quando tocasse na resistência, nós ganharíamos dinheiro? O meu nome é Wellington Silva, sou entusiasta de cripto desde 2016 e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como você faz para de fato ganhar alguma coisa operando suporte e resistências, indo totalmente ao contrário do que muita gente fala no mercado e prega que é ganhador, você simplesmente comprar no suporte e vender na resistência. Eu vou mostrar o contrário para vocês, como você faz para comprar quando romper a resistência e vender quando romper o suporte. E isso tudo usando a metodologia de suporte e resistências traçados baseados na volatilidade do ativo em algo objetivo que pode ser quantificado e testado e não no meu achismo. Se você é veterano aqui no canal e gosta do conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal, já assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sino das notificações para você não perde nenhum dos meus vídeos. Então, as melhores decisões com o seu Bitcoin. Então, quer entender como você usa o suporte e resistências para de fato ganhar algum dinheiro operando um Bitcoin ou outro ativo? Bora para o vídeo de hoje. Pronto, pessoal, cá estou então no gráfico do Bitcoin. Já estou aqui com suportes e resistências para o mês de julho, né? Hoje é o último dia do mês de julho e o preço, né, respeitou aqui o suporte e resistência, ficou, né, respeitou aquela probabilidade aqui 68% de estar entre a zona 1 e a zona 1 de resistência e a zona 1 de suporte, essa zona aqui, e respeitou a probabilidade de 95% de estar entre a zona de suporte 2 e resistência 2, tá? Então ficou entre essas regiões, a probabilidade, ela de fato funcionou aqui. Agora, o que eu não mostrei para vocês era como fazer trade com essa metodologia, beleza? A gente sabe quais são os suportes e resistências esperados para um determinado ativo. Como fazer trade com isso? E é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Dito isso, você já conhece aqui o código inicial que eu já passei para vocês em outras aulas. Tem outras aulas aqui falando de suporte e resistências por volatilidade, mostrando para vocês a prática. Aqui o cálculo, né, o código que faz o cálculo e calcula as zonas de suporte e resistência. Aqui a gente está falando de um cálculo suporte e resistência mensal. Então, é o que a gente está vendo aqui, né? Isso aqui é o suporte e resistência para o mês de julho. Amanhã, dia 1º, vai gerar novas linhas. As novas linhas vão usar os dados de 31 de julho para trás e vai gerar as linhas para agosto, tá? É isso que eu fiz aqui, só que no Python, beleza? Se a gente pega aqui os últimos meses, né, pegando aqui de julho de 2022 até julho de 2023, o último ano, a gente vê ali que o preço, né, tá sempre respeitando essas linhas. E não, isso aqui, pessoal, não é que nem banda de Bollinger não, tá? Banda de Bollinger é simplesmente um indicador que printa para frente algo do passado. Você não tem, de fato, uma previsão. Você está simplesmente pegando uma coisa que já aconteceu e usando ela para o futuro. Isso aqui que eu estou fazendo não é a mesma coisa. O que a gente faz aqui é pegar as informações passadas e estimar um novo ponto para o futuro, estimar onde estarão os suportes e resistências do futuro. E não simplesmente pegar uma linha aleatória, traçar no gráfico aqui e só porque ela aconteceu, só porque ela bateu no passado, vai dizer que aquela mesma linha no futuro ela também é resistência, também é suporte. Não é isso aqui que o OMSD faz, tá? Não é isso aqui que essa metodologia faz. Essa metodologia, ela pega, por exemplo, aqui nós estamos aqui em julho, certo? Vamos pegar aqui junho e julho para vocês terem uma ideia. Ela vai pegar aqui, então ela pegou os dados de junho e ela projetou. Veja que as linhas, elas não ficam sempre na mesma reta, elas pularam para cima. Como a volatilidade do mês de junho foi específica, né? Ela atingiu um certo patamar, as linhas precisam mudar. Os suportes e resistências do mercado, eles não são fixos, tá? Eles não são sempre a mesma região, eles mudam ao longo do tempo e essa metodologia de basear esse suporte usando volatilidade, ela faz isso, ela consegue te dar uma previsão clara do que vai acontecer. Se você quiser entender melhor como funciona isso e ver o funcionamento da coisa na prática, né, qual é a teoria por trás e tal, você pode usar aqui o site OMVol e vir no S&P Volatility Zones. Aqui você consegue botar aqui o Bitcoin, tá? Bota aqui o Bitcoin BTC-USD e gera aqui as zonas semanais, as zonas mensais, as zonas anuais gratuitamente. Por enquanto isso aqui é gratuito, não sei se vai ficar gratuito para sempre, tá? Não é meu esse software aqui, tá? Então deve provavelmente ficar pago no futuro. Aproveita enquanto é gratuito, porque isso aqui é algo que, poxa, quase ninguém vai dar para vocês de graça, né? E tá aqui de graça. Então vem aqui, ó,
suporte e resistências mensais do Bitcoin, dá para ver claramente, né, quais são os suportes e resistências mensais. Quando a gente olha aqui, né, inclusive, suporte e resistências mensais já estão sendo traçados aqui, deixa eu ver para vocês. Ainda não foram traçados para o mês de agosto, tá? Aqui é o mês de julho ainda. Também tem aqui os semanais, ó, que você pode ver no detalhe, né? O suporte e resistências semanais e o suporte e resistências anuais também, né? Tá aqui para você poder tomar uma decisão, ver quando chegou na resistência, quando chegou no suporte, veja como respeita, né? Eu fiz isso aqui no Python, né? Gerei aqui meus próprios suportes e resistências mensais. Vamos olhar aqui o último mês, ó, última semana, aqui os últimos candles do Bitcoin, no último mês de junho aqui, como o preço andou, ficou dentro dessa região, seguindo a probabilidade. Agora, entendido isso, entendido aqui onde é que você olha isso aqui, né? Inclusive, tem o paper, tá? Você pode vir aqui, ó, em full paper e você acessar aqui, ó, baixar o paper ou clicar aqui para ler. Pode ler, né, qual a metodologia usada, os cálculos, como funciona. Então, tem um artigo publicado explicando como isso funciona. E aí, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu já tinha mostrado para vocês no passado, esse cálculo aqui de suporte e resistência. O que eu fiz? Eu peguei, então, e verifiquei quando o preço ficou entre a zona de resistência 1 e o suporte 1 e quando o preço ficou entre a zona de resistência 2 e o suporte 2. Fazendo os cálculos, a gente vê que em 88% das vezes, ok? Em 88% dos dias, o Bitcoin permaneceu entre a zona 2 de resistência e a zona 2 de suporte. E em 70% das vezes, o preço ficou entre a zona 1 de resistência e a zona 1 de suporte, batendo ali muito próximo daquela estatística, né, de 68% das vezes o preço fica na primeira zona e 95% das vezes fica na segunda zona. A coisa bateu aqui de fato, tá? Então, isso quer dizer o quê? Isso aqui é algo confiável. Inclusive, se você usar essa informação do MSD, você consegue montar operações usando DeFi, usando finanças descentralizadas, para você conseguir definir qual range que você vai colocar na hora de construir uma pool de liquidez nas finanças centralizadas e ganhar mais dinheiro do que simplesmente fazer na mão, né, no achismo, ok? Então já fica a primeira dica aqui para vocês, quem mexe com DeFi, de ter algum uso para isso aqui também. Peguei então, fiz um backtest, olhando para o seguinte, tá? Quando a gente tinha o rompimento da resistência 1, ou seja, o rompimento dessa primeira zona, ou o rompimento do suporte 1, dessa zona aqui embaixo, e se a gente comprasse quando rompesse a resistência, vendesse quando rompesse o suporte, descontando um custo operacional de 0,4% por operação, porque existe custo operacional, não se faz trade de graça, tem que pagar a taxa da corretora, né? E considerando que a gente ficar 6 dias na operação, então, rompeu a resistência, fica posicionado por 6 dias. Esse aqui seria o resultado de 2012 até hoje, então, basicamente, não valeria a pena, né, comprar ou vender simplesmente porque rompeu a resistência ou rompeu o suporte. E aí ficar posicionado alguns dias ou definir um alvo específico, muito específico. Não costuma compensar, por quê? Porque o ganho que você vai ter vai ser pequeno a ponto de não compensar a taxa de 0,4% por operação. Beleza? Então, esquece. Olhar aqui para o MSD e comprar e definir um alvo fixo ou definir um alvo e sair 2, 3 dias depois, não dá lucro, tá? Fica claro aqui para você. Essa primeira ideia vou comprar, ou então eu vou comprar quando bater no suporte e vender quando bater na resistência, também não dá lucro. Fique claro para vocês aqui. Olhando então para a resistência 2 e o suporte 2, também você teria um lucro aqui, mas pô, a curva é horrível, né? O preço cresce aqui, o resultado cresce, mas depois lateraliza, praticamente não tem operação. Isso aqui, comprando e vendendo depois a resistência e suporte 2 e segurando por 3 dias, ou seja, seria basicamente, quando o preço do Bitcoin viesse caindo aqui, perdeu esse suporte aqui embaixo, a gente vendia, e o que é perder o suporte? Fechar um candle abaixo, né? E segurar por 3 dias, também daria prejuízo. Eu posso colocar para segurar por 20, por 1, por 2, por 10, não importa, daria um lucro, mas daria um lucro com a curva de capital muito ruim, não valeria a pena fazer trade. Agora, pessoal, se a gente olha para o seguinte, tá? A gente olha, descontando a taxa operacional da mesma forma, e a gente fala o seguinte, a gente compra o Bitcoin quando, okay, olha, presta atenção, compra o Bitcoin quando a primeira resistência for rompida
Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa primeira resistência foi rompida. Aqui lá em 11 de janeiro. Vou dar um zoom até para vocês aqui verem. Olha só. Bem aqui. Foi rompida. Aí só ia vender o Bitcoin quando a gente tivesse o primeiro suporte sendo rompido. Que só veio acontecer, acredito que aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Olha só aqui. Tá? Então só teria saído da operação em 14 de junho, 6 meses posicionado. A gente está falando aqui de suportes e resistências mensais, então as operações demoram muito. Quando a gente olha e analisa o lucro que isso teria dado, né, comprar quando rompesse, só sair da operação quando rompesse o suporte, teria dado esse lucro aqui. Então 1.400% de 2012 até hoje. Claro, a curva não é bonita, tá? Mas pega o conceito. Comprar quando rompe o suporte resistente, então você poderia muito bem vir aqui no OM Vol, colocar aqui no OM SND, colocar o preço do Bitcoin, colocar o gráfico do Bitcoin aqui, clicar em Run, gerou as resistências mensais, você ia simplesmente fazer o seguinte, olha só, deixa eu carregar, você ia simplesmente fazer o seguinte, vir aqui, dar um zoom aqui no suporte e resistência, quando o preço rompesse a resistência 1, você comprava e só ia sair da operação quando o preço perdesse o suporte 1, que é essa primeira linha vermelha aqui. Okay? E mesma coisa ao contrário, quando perdesse o suporte 1, você iria vender e iria recomprar quando rompesse de novo a resistência 1. Fazendo isso, você teria resultado que eu mostrei aqui. Se a gente for olhar para a resistência 2, e se eu comprar só quando romper a resistência 2 e vender só quando perder o suporte 2? Também teria lucro. Tá? Pouquíssimas operações, mas teria lucro. Beleza? Pega o conceito. Agora vamos então reduzir esse prazo. Em vez de olhar para um prazo mensal, que é um prazo que vai dar poucas operações, não dá para a gente avaliar tanto o resultado, vamos olhar para um prazo semanal. Olhando para o prazo semanal, a gente tem aqui os suportes e resistências, né? Pensando em um prazo semanal. Vamos dar um zoom aqui para vocês. Olha só. Nós temos ali as curvas, né? Elas oscilam muito mais, suporte e resistência oscilam muito mais, porque cada semana é gerado um novo suporte e resistência. Então você acaba tendo, digamos assim, muito mais de um ponto de referência, você acaba tendo ali um período de apenas 5 dias posicionado, beleza? Antes de você ter um novo suporte e resistência gerado. Quando a gente olha o resultado, fazendo aquela lógica lá de entrar de entrar no rompimento, no rompimento do suporte ou da resistência e ter um alvo fixo, seja de 2%, 3% ou 2, 3 dias, a gente teria um resultado ruim. Mesma forma, né, se a gente descontasse o custo operacional aqui, teria esse resultado positivo, 200%, mas ainda também seria uma curva ruim. Quando a gente aplica aquela lógica lá em cima de você entrar e só sair quando tiver o sinal contrário, olha o resultado operando com suporte e resistência semanais. 2.000%, 2012 até hoje. E se a gente pegar de 2016 até hoje, são aí 1.000% de lucro, quase 1.000% de lucro. Se a gente pegar aqui de 2020, do meio de 2020 até hoje, seriam aí mais ou menos 500% de lucro, aliás, 250% de lucro. Tá? Um resultado muito bom, fazendo poucas operações, usando a metodologia objetiva, que não precisa ficar maluco para tomar a decisão, só seguir o que está ali. Então, olhou aqui no suporte e resistência semanal aqui embaixo. Toda vez que você vê o preço do Bitcoin romper o nível 1, você compra. Romper o nível 1 para baixo, você vende. Só fazer isso. Né? Não precisa botar, não é para botar alvo, não é para botar stop, é só comprar e sair no sinal contrário. Vender e recomprar no sinal contrário. Beleza? Dito isso, olha só. Se a gente olhar para a resistência 2 e suporte 2, o resultado fica ainda mais bonito. Por quê? Você reduz o número de operações, você pega as melhores operações possíveis, e você teria tido aí 1.600% de 2012 até hoje. Pegando aqui, né, vamos considerar esses resultados absurdos lá de 2014 para trás. De 2014 para frente, de 2014 para frente, 600% de lucro. A gente está falando aqui de 10 anos, né? Então estamos falando aqui quase 10 anos, estou falando mais ou menos 60% de lucro por ano, fazendo poucas operações. Né? A gente está falando aqui de fazer
menos de 20 operações por ano, simplesmente paciência, não precisa ficar que nem maluco, né, analisando um monte de coisa. Só seguir isso aqui, caras. Olha só, teria, por exemplo, comprado Bitcoin aqui, ó, comprado e vendido. Teria comprado aqui, né? Aliás, teria comprado aqui no dia 16 de março, tá? E teria vendido o Bitcoin aqui no dia 20 de abril, né? Comprou aqui e vendeu aqui. Nessa operação teria tido sair quase um 0 a 0. Uma operação que teria dado lucro seria essa daqui. Deixa eu pegar para vocês uma operação recente. Essa daqui. Entrou aqui e saiu, vamos ver para vocês, aqui. Então, olha só. Teria entrado aqui lá em 12 de janeiro e só teria saído da operação aqui em 20 de abril. Olha o lucro que teria pegado. Tendo paciência, não ficando que nem maluco, comprando e vendendo a todo momento, tá? E quem não tem paciência acaba perdendo dinheiro. É isso que acontece, beleza? Então, tá aqui a metodologia. Eu queria mostrar para vocês, eu disse que ia trazer em outro vídeo, um backtest, né? Mostrando se dava ou dava dinheiro fazer trade com isso, e dá. Se você souber usar essa questão do range de volatilidade para que você possa definir um ponto de entrada, ou como você entrar no protocolo de DeFi, você consegue também melhorar os seus resultados. Então fica aqui a dica para vocês. Muito obrigado por ter chegado aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você tenha, manda esse vídeo para aquela galera que conhece o Pod Resistência, mas fica operando, traçando coisas aleatórias no gráfico, passar a assistir, passar a usar uma metodologia realmente objetiva e útil. E a gente se vê nos próximos vídeos. Não vejo você na próxima. See you next time.